sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Nossa convidada de hoje, ela é um verdadeiro bombril, tem mil e uma utilidades. Eu vou deixá-la se apresentar. Seu nome é Júlia Soutelo. Isso! Júlia, apresenta aí os teus mil e um talentos para a nossa audiência. Ai, gente, é muito bom falar, né? Quando a gente tem uma história, isso é maravilhoso e eu tenho o maior orgulho de dizer que eu comecei lá no teatro infantil, né? No grupo Metamorfose, grupo Boca de Cena, fazendo artes. Depois me veio um presente, que eram os Doutores da Alegria, né? Que era a Trupe da Alegria. Nossa, então espetacular. Eu fiz maravilhoso. Então eu fiz parte disso tudo. Eu sempre costumo dizer que antes de psicóloga eu já era terapeuta, porque a gente fazia arte-terapia de forma ímpar, né? Sim. E além de professora de teatro, diretora de artes, então assim, a minha vida inteira foi contando história e fazendo história, isso é legal. Olha que legal. E aí o teu sonho era a psicologia. Só que nesse tempo todo você fazia terapia de outras formas, né, Júlia? Exatamente. A psicologia, na verdade, ela sempre esteve presente na minha vida. Porque quando a gente trabalhava com a trupe, nós tínhamos um acompanhamento psicológico. Sim. Né? Nós tínhamos uma psicóloga que acompanhava, né, todo o trabalho que a gente fazia dentro dos hospitais. Depois eu passei a coordenar uma parte da trupe, né, que foi dividida. E dentro dessa coordenação eu já estudava psicologia, então eu só juntei as duas coisas que a gente ama tanto, arte e psicologia. Na verdade, a tua arte, ela meio que te levou à psicologia, exatamente, né? E na psicologia tu podes usar muito da tua arte. Muito, nossa! Eu costumo dizer assim, que fazer psicologia também é uma arte. Né? Olha, que legal. É a arte de ouvir o outro de uma forma que muitas vezes ele não consegue falar. Júlia, pensando nisso, eu tô pensando que para se trabalhar com criança, há de ser um pouco de artista, né? Tem que ser. Como a tua área da psicologia não é só clínica, é educacional também, você deve ter uma facilidade muito grande no trato das crianças, né? Assim, eu comecei a lidar com as crianças muito cedo, porque eu era recreadora infantil. Menina! Né? Eu fiz circo, então... Esse é um bombril completo. Gente, já tem meio século, né? e parte dele foi fazendo arte. Então, tudo que me vinha como arte, como verdade da arte, eu aproveitava. Né? Então, eu tive vários diretores incríveis que passaram pela minha vida e que eu digo que foram me moldando. Então hoje, a pessoa que eu sou hoje, né, se diz assim, Júlia, eu preciso de você para dirigir um espetáculo, eu vou lá e dirijo. Eu preciso de você para escrever um texto, eu vou lá e escrevo, porque assim, todos os textos que nós fazemos hoje, onde eu trabalho, são realizados por mim, né? Eu faço toda a dramaturgia, né, para 100 e poucas crianças em cena, e eu consigo dirigi-las de uma forma que quem assiste diz assim, nossa, são profissionais, né? E são crianças. E essas crianças, elas são crianças que estudam na escola que você trabalha ou fazem parte de um projeto específico? Não, elas estudam na escola. Lá nós temos uma escola integral, né? Então... Qual é a escola? Eu posso falar? A Escola Século. Olha! A Escola dos Futuros Líderes. Olha! Então, assim, eu costumo falar que o professor Valderi, que é o nosso mantenedor, ele tem uma alma de artista. Olha! Então, tudo, a arte respira, sabe, dentro daquela escola de forma muito viva.
Então a gente vivencia a arte de todas as formas. Na dança, que nós temos uma sala de dança incrível, nós temos tudo ali. Nós temos um teatro de 750 lugares. Lindíssimo. Né? Com palco de 8 metros de profundidade, com 10 metros, 12 metros de largura. Então, assim, é um palco que tem a capacidade do Teatro Amazonas. Então, nós temos tudo ali. Nós temos um estúdio de TV e de rádio. Olha! Então, nós temos ali tudo que um artista deseja para trabalhar. Então, na verdade, essa pessoa, ela é a psicóloga dos artistas. Ela não é a psicóloga só dos alunos. Ela é a psicóloga dos pequenos artistas. Também isso. Mas hoje, quando a gente fala em psicologia escolar, a gente tem que falar em psicologia para neurodivergentes também, né? Exatamente. Porque hoje todas as escolas, elas são escolas que são acolhedoras, né, aos neurodivergentes, pelo menos tenta-se que seja, né? A gente espera mesmo, né, que sejam. Teoricamente deveriam ser. Deveriam ser, né? Assim, a gente vê que ainda tem uma lacuna muito grande. Falando de profissionais mesmo, né? Os nossos profissionais ainda, infelizmente, ainda não estão preparados realmente para esse acolhimento. Né? Hoje nós temos poucos lugares, poucas escolas que têm esse cuidado, né? É que, na verdade, o que acontece? A gente vem de uma geração de escolas tradicionais e escolas especiais, Sim. Né? Educação especial era num ambiente diferente. Quando vem a inclusão, simplesmente a escola inclusiva, os profissionais que já estavam lá, eles não tinham formação para isso. E aí você formar toda essa turma demora. Dá um tempo, tem um tempo, né? E assim, eu não vejo assim cursos específicos de formação e inclusão. Exatamente. Né? Então, tipo, você coloca numa sala de aula vários alunos neurodivergentes, com divergências completamente diferentes, né? Nós temos TDAH, enfim, nós temos uma série de neurodivergências. Os professores precisam se virar para ensinar, né? Exatamente. E aí, como é que se prepara, como é que se treina o professor, aquele professor que já tem 20, 30, 40, às vezes 50 anos de sala de aula, né? Que não foi preparado academicamente para isso, sim, né? Para receber e ensinar cada um deles, exatamente. Né? O que você está falando é muito importante, porque deixa um ponto de interrogação muito grande. Nós sabemos que existem poucos profissionais preparados para preparar, entendeu? Então, assim, como eu falei, são poucas as escolas também que se preocupam com isso, né? Por exemplo, a nossa escola em si, claro, ela é referência, ela tem uma referência internacional, então a gente acaba trazendo um pouco mais de recurso. Mas né? A maioria das escolas tradicionais, elas não conseguiram ainda fazer totalmente, né? Você tem total razão. Às vezes questão da inclusão. Exatamente. E a inclusão não é só pegar a criança e colocar junto com os outros. Não, de jeito nenhum. A inclusão, ela parte do porteiro da escola, da pessoa que está na cantina, do zelador que está ali. Todos eles precisam ter o mesmo olhar. Todos eles precisam estar preparados para que a escola inteira seja realmente uma escola de inclusão. Essa é um desafio muito grande que nós temos. Não é simplesmente dizer que uma escola inclusiva não é simplesmente aceitar a matrícula daquele aluno. Não é.
E como a gente sabe, tem escola que nem aceita, né? Né? Muitos chegam com a gente porque já foram em várias escolas e não tem essa aceitação. Porque existe um argumento utilizado por um grande número de escolas que só pode haver um neurodivergente por turma. O que eu vim descobrir que não é verdade. Não é mais. Não é mesmo. Até porque nós não temos mais como ter uma turma para cada criança neurodivergente. Não tem como. Porque hoje, né, nós conversamos aqui com alguns doutores que cuidam do Lato Sensu Speciale, né? Do Sensu Speciale. E uma a cada... Nossa, o índice já do TEA já é uma a cada 38 nascimentos, é isso? Exatamente. E assim, e o que mais... Não só criança com TEA, mas também TDAH. TDAH, por exemplo, a maioria das pessoas, muita gente hoje estão descobrindo, né, que tem TDAH depois de idoso, depois de meia-idade. E o TEA também. Entendeu? E o TEA também. Exatamente. Muita gente que era considerado resmunguento, digamos assim, sim, que tinha rígidos. Que tinha problema, digamos assim, social, com mudanças, que tinha problema com barulhos extremos, sim, com excesso de luz e... Eram chatos, né? E hoje... Num tempo não tinha um diagnóstico, não tinha. Ainda mais o diagnóstico de um grau muito leve, digamos assim, né? Eu costumo dizer que pessoas com autismo nível 1 são os que mais sofrem preconceito. Sério, Júlia? São os que mais sofrem preconceitos. Porque, assim, como é nível 1... Tem pessoas que olham e dizem assim que nada, ele não é autista. Ele só é chato. Né? Ele é chato, ele é briguento, ele não sabe fazer amizade, né? Não sabe brincar, porque assim, eles não entendem certas brincadeiras de, por exemplo, duplo sentido. Eles são muito retinhos. Muito eles são literais, certos, né? Totalmente literais. E a literalidade faz com que as pessoas confundam com... chatice. Com chatice, com falta de educação, né? Eita. Até porque... Mas, Júlia, olha só. Eu vou ser um pouquinho chata e eu vou pedir um minutinho de comercial, porque a gente tem mas tá certo. do que falar sobre isso, né? Vamos ver um pouquinho do comercial da nossa patrocinadora Prodimagem. Voltando aqui nesse segundo bloco com Júlia Sotelo. Ela que é psicóloga, artista, utiliza formas artísticas para tratar, né, as divergências, né, do comportamento dessas crianças. Aliás, não só crianças, né? Porque você não trabalha só na escola, você também atende no seu consultório. Sim, eu também tenho meu consultório, que fica ali no Britânia, no Reserva Inglesa. Né? Eu geralmente atendo pela parte da noite e aos sábados. Né? Sábado é o sábado dia inteiro, é lotadinho, graças a Deus. A gente tem acompanhado, né, muitas crianças que chegaram lá com muitos problemas comportamentais, problemas sociais, porque às vezes as pessoas não, como eu falei, as pessoas às vezes não entendem por que essas crianças têm certos comportamentos, e geralmente a criança com TEA ou TDAH, elas trazem outras comorbidades, nunca vem sozinho, nunca. Não, o meu filho só tem TDAH, nunca tem só TDAH, nunca tem só o TEA. Explicando para vocês que o TEA é o transtorno do espectro autista. É tá? isso aí. Agora, você falou
um detalhe que eu acho muito interessante, que é assim, o autista de grau 1, ele é o que mais sofre porque ele não mostra, Sim. né, que ele apresenta neurodivergência. Eu diria também que o paciente psicológico, ele também sofre muito preconceito, Muito. porque não tá na cara dele Não tá. que Exatamente. ele tem um adoecimento da alma, né? Exatamente. Então, por exemplo, os portadores de síndrome de pânico, de depressão, né? Bipolaridade, transtorno borderline, E tantos outros, né? série de pessoas que apresentam problemas psicológicos, eles não têm uma perna quebrada, que a pessoa vê que tá quebrada. Exatamente. Eles não têm uma febre para dizer, ó, tô preciso de remédio. Eles não são tratados com mais cuidado. Ninguém aponta uma rampa para eles subirem. Sim. Ninguém, porque não tá na cara. Não tá. Né? É isso então mesmo. acaba sofrendo muito preconceito, né? Sofre muito mesmo. preconceito e muita, digamos assim, muito bullying, porque as pessoas dizem, é frescura, e vamos fazer para acabar com essa frescura, vamos fazer mesmo. não sei o quê. Então, se a pessoa tem resistência a som, vamos bater lata para acabar com isso. E, que é um enfrentamento totalmente errado. Exatamente. Né? Porque assim, a criança e a pessoa com autismo, um grito, por exemplo, é uma agressão imensa para eles. Né? Um barulho, sei lá, jogar uma lata no chão, nossa, é como se você estivesse batendo muito forte neles, sabem? Então, assim, eles acham... A luz, né? Mas eu digo assim, o barulho, porque eles sentem como agressão. Assim, é tipo um foco de luz. Você jogar um foco de luz. De proposital. Nossa. Que a meninada tem muito hábito de pegar a lanterna de um celular e jogar no rosto da... exatamente. E assim, para uma pessoa que apresenta a neurodivergência, isso é uma agressão absurda. Nossa, assim, para eles é uma dor insuportável. Né? Então, assim, por isso que eu digo. Então, agora você imagina uma criança ou uma pessoa que tem nível 1, né? Que tenta se autorregular o tempo inteiro, né? Para que possa ter uma comunicação mais saudável, para que possa ter mais amigos, né? E aí vem, as pessoas não entendem, não, imagina, que não tem nada não, isso é mimimi, como eles falam. Me causa surpresa, por exemplo, aquela atriz famosa Letícia Sabatella dizer que recebeu recentemente um diagnóstico aos 50 anos de autismo. Sim. Né? Por quê? Porque provavelmente ela não teve a oportunidade de ser laudada, né? Na idade correta. Sim. Ela deve ter sido tratada na escola como... A menina diferente. Não, digamos assim, a menina antipática. Antissocial. Tímida ao extremo. Às vezes, fulano é péssimo aluno, ou fulano isso. Hoje eu paro para recordar que eu tive uma colega de turma que estudou a vida toda comigo. Terminou o colégio comigo, eu nunca ouvi a voz daquela menina. A gente escutava ela falar presente, mas assim, uma voz que era... E era a única palavra que ela dava num... Sabe? Sim. E hoje, provavelmente, essa garota, ela teria um laudo de alguma coisa. Com certeza. Entendeu? Mas naquele tempo a gente só achava que ela era calada mesmo. Sim. Como a maioria, né? E olha que impressionante, eu convivi com essa menina durante muitos anos. Eu nunca conversei com ela. A gente escutava ela falar presente, mas assim como um passarinho. E todo mundo respeitava aquilo lá, achando que ela era tímida, que ela...
Mas provavelmente hoje ela teria acesso a um Sim, laudo, com certeza. Como também aqueles alunos que todo mundo tinha, um colega que não conseguia ficar sentado na cadeira. TDAH. Pois é, mas naquela época Não era tinha. só um moleque danado, né? Por exemplo, a criança que tem dificuldade de prestar atenção, não é que ele não aprenda. Porque o que é o TDAH? O TDAH são pensamentos acelerados, muitos pensamentos ao mesmo tempo e acelerados. Isso é o TDAH. Sendo que para a criança, geralmente, ele vem em forma no comportamento. A criança não para, e grita e volta e faz de novo, entende? Não, e outra coisa que, por exemplo, voltando a essa dinâmica da sala de aula, a gente vê, por exemplo, que rodízio de lugar, né? Que era muito comum. Primeiro, para aquela criança que tem o TDAH, quando ela ficava ao lado de uma janela, nunca conseguia se concentrar. Lá atrás. Para aquela criança que apresentava autismo, ela tinha uma dificuldade muito grande de se acostumar a um novo local. Sim. Entendeu? E isso é uma dica que eu dou sempre quando a gente faz os nossos treinamentos, né? Tanto para os nossos professores, como também para outras pessoas que me buscam. Você que trabalha com a criança, está dentro da sala de aula, você sabe que a criança tem laudo ou não, mas que você percebe que essa criança tem dificuldade de atenção, traga ela para mais perto. Isso. Sempre. Trazê-la para mais perto. Outra coisa, não deixar a criança entrar em crise antes de agir, porque elas dão sinais. Não. Você percebe que a criança, por exemplo, uma criança com autismo, uma criança com TDAH, ela começa a dar os sinais antes de ter a crise. Sem dúvida. Então já tira a criança da sala, já mostra outra coisa, tira, porque assim, quando ele está no foco ali da crise, você não tem que chegar com a criança, porque a criança está gritando, ela está em crise ali. Aí a pessoa diz assim, o que tu tem, Joãozinho? Por que você está assim? Aí piora a situação, porque nem ele sabe o que está sentindo. E uma coisa que eu acho que é um crime nas escolas, algumas escolas têm a prática de misturar as turmas na hora da prova. Isso para criança que tem apresenta uma neurodivergência, isso ali quebrou a rotina dela, isso é um abalo, ela não vai render nessa prova jamais. E tem criança que precisa ser amparada até para fazer a prova sozinha. Olha só. Ainda tem Deixa eu te contar um caso meu. Eu sou professora há muitos anos. E eu já trabalhei com todas as fases, já trabalhei com alfabetização, já trabalhei com inglês de crianças e adolescentes e trabalho na UFAM com jovens e adultos, né? Já passou por todas as fases. Já passei por todas as fases. E um dia eu comecei uma prova às 2h da tarde. E era uma sexta-feira. Sexta-feira, a turma quer fazer prova e cair fora. E aí eu tinha recebido um colega que nós estávamos fazendo um trabalho. E assim, o pessoal ia terminando a prova, entregando a prova, terminando a prova, entregando a prova. E eu com um colega fazendo um trabalho, fazendo um projeto lá. E de repente eu olhei, já estava escuro, eu olhei e tinha um único rapaz, né? E já tinha escurecido. E aí eu cheguei com ele e disse, filho, você precisa de um leitor de prova? Aí ele olhou para mim, ai sim, professora, mas eu tenho vergonha de falar. Quer dizer, ele já é um jovem, já tem ali pelo menos 18, 19, 20 anos, e ele ainda precisa
tentar, olha, é um duplo esforço. O primeiro, para fazer uma atividade que para ele é difícil, e o segundo é para tentar disfarçar dos colegas que ele apresenta essa dificuldade. Gente, vamos normalizar, vamos focar nas semelhanças, vamos deixar as diferenças, né? Sim. Todo mundo é diferente. Que bom que é, né? Nem teus 2 pés são iguais. Nem os dedos, nem nada. Nem os dedos das mãos são iguais. Então, todo mundo vai ser diferente, né? O que a gente tem que focar é em qual é a melhor forma, né? Para conduzir aquele aluno, aquele colega. E é muito importante de vocês, colegas, né, ajudarem. Porque a professora ela sozinha, ela não consegue entrar na mentalidade de cada um, né, para receber aquela criança, aquele colega de uma maneira. Se todos vocês entenderem que todo mundo tem alguma diferença e tentar entender qual é a melhor maneira de se comunicar com aquele coleguinha, com certeza. Por isso que eu sempre falo que ir à terapia faz bem. Porque a psicoeducação, ela precisa estar presente. Não só para o paciente, para que ele entenda quais os limites dele, para que ele entenda qual é a melhor forma para ele lidar com o que ele tem, né, com o que ele convive, como também para os demais. Às vezes a própria família não entende. Né? Às vezes eu percebo, tem mães que chegam comigo desesperadas, porque não sabe lidar. Porque imagina uma criança que já tem TDAH, que já tem TEA e ainda vem o TOD. Eu vou pedir para vocês pra gente continuar isso num próximo programa, porque o nosso tempo acabou. Então, no próximo programa a gente tem mais Júlia Sotelo.